Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Vinícius Felipe e vamos agora ao conteúdo dessa semana. Nessa semana vamos continuar o conteúdo dessa segunda unidade, que são as séries uniformes de pagamento e fluxo de caixa. E então vamos falar de valor futuro e fator de valor futuro. O valor futuro, denotado pela sigla FV de uma aplicação financeira, é o valor que a mesma deverá ter ao final do período de operação. De outro modo, podemos dizer que é a soma dos montantes capitalizados a cada período, considerada a taxa de juros. Podemos visualizar melhor observando a figura a seguir. Bom, nessa figura, podemos ver que há uma representação de uma aplicação financeira e que a cada período de tempo é aportado um montante constante, chamado PMT, e essa parcela constante que é investida a cada período de tempo vai se repetindo até que, ao final, tem-se o valor futuro da operação. Então, o valor futuro nada mais, nada menos é do que o valor resultante dessa operação financeira após as capitalizações ocorridas nos períodos determinados para o prazo de operação. A fórmula do valor futuro é dada por FV, valor futuro, é igual a PMT mais PMT, que multiplica 1 mais I, mais PMT, que multiplica 1 mais I ao quadrado, mais PMT, que multiplica 1 mais I à terceira, e isso vai se repetindo até o período N-1. Note que, observando essa fórmula, a gente percebe que a fórmula do valor futuro é o somatório dos montantes capitalizados a cada período de tempo, dado uma prestação constante que é investida, chamada PMT, e a quantidade de períodos que tem o prazo de operação. Por que N-1 e não N? Porque no período N temos o valor futuro, não há mais nenhuma capitalização nesse período. Bom, esse termo PMT pode ser colocado em evidência. Então teremos valor futuro é igual a PMT, que multiplica toda essa expressão. Essa expressão aqui, que está entre chaves, podemos chamá-la de fator de valor futuro. O fator de valor futuro pode ser representado como FFV de uma determinada taxa de juros e um determinado prazo de operação. Se na equação 2 do slide anterior for substituída a expressão que representa o fator de valor futuro, então a gente vai ter que valor futuro é igual a PMT, que multiplica o fator de valor futuro para uma determinada taxa de juros e um determinado prazo de operação. Note que essa expressão do fator de valor futuro representa a soma dos termos de uma progressão geométrica. Então, a gente também pode reescrever dessa forma. Então, o fator de valor futuro também pode ser reescrito como 1 mais a taxa de juros elevada a n períodos, menos 1 sobre a taxa de juros. Bom, sabendo disso, tendo reescrito o fator de valor futuro, podemos escrever a fórmula para valor futuro, que é dada pela equação 3, lá do slide 4.
valor futuro é igual a PMT, que multiplica 1 mais a taxa de juros elevada a n períodos, menos 1 sobre a taxa de juros. Essa fórmula aqui é a fórmula mais geral e a fórmula mais genérica possível para o cálculo de valor futuro. Note que ela serve para calcular não apenas o valor futuro. Caso a gente desconheça o valor da prestação e conheça os demais termos, podemos usá-la para calcular o valor da prestação. Caso conheçamos o valor da prestação e conhecemos também o valor futuro, mas não conhecemos a taxa de juros dessa operação, podemos usar essa fórmula para calcular a mesma. Podemos usá-la também para calcular o período necessário para o acúmulo de determinado montante, a partir dos demais valores, aplicando essa fórmula. Vamos a um exemplo. Calcular um montante acumulado ao final do quinto mês de uma sequência de 5 depósitos mensais e sucessivos, no valor de R$ 400 cada, numa conta de poupança que remunera uma taxa de juros de 1,5% ao mês. Bom, solução. Sabendo da fórmula que valor futuro é igual a PMT, que multiplica 1 mais a taxa de juros elevada a n períodos, menos 1 sobre a taxa de juros, substituindo os valores do enunciado, a gente vai ter valor futuro é igual a 400, que multiplica 1 mais 0,015, que é 1,5% ao mês, elevado à quantidade de períodos, 5 períodos, menos 1 sobre 0,015, que é a taxa de juros. Então, valor futuro é igual a 400, que multiplica 1,015 elevado à quinta, menos 1 sobre 0,015. Valor futuro é igual a 400, que multiplica essa expressão aqui, 1,72, menos 1 sobre 0,015. Então, valor futuro é igual a 400, que multiplica 0,072 sobre 0,0155. Logo, o valor futuro vai ser 400 vezes 5,15. Valor futuro vai dar um valor de 2060,91. Só deixando mais claro o porquê que eu coloquei todas essas casas decimais aqui em cada termo da operação de cálculo, porque percebi agora recentemente, com a correção das provas, algumas dificuldades quanto ao arredondamento das soluções. Bom, em matemática financeira, a prática é os valores das operações, ao longo da operação, vão sendo expressos de forma inteira. E apenas ao final é que há um arredondamento para expressar em apenas 2 casas decimais. Por isso, aqui está em várias casas decimais, mas aqui ao final está em apenas 2 casas decimais. Isso é importante porque, caso contrário, se o arredondamento iniciasse aqui, iniciasse nessa outra expressão, ao final teríamos um valor completamente diferente desse valor. Se você está em dúvida quanto a isso, testa, por exemplo, arredondar isso aqui para 5,15. Bom, se é 5,15, para arredondar também para 5,2. Bom, das duas formas, irá incorrer em um valor financeiro diferente. Bom, retornando para a questão, com isso a gente viu que o valor de aplicação dessa poupança de R$ 2.060,91. Vamos para outro exemplo? Uma pessoa irá necessitar de R$ 20.000 para fazer um intercâmbio. Bom, isso para daqui a um ano. Só que essa pessoa, para isso, necessita economizar. E aí, mensalmente,
ela está colocando R$ 1.500 em uma conta de poupança. E essa conta de poupança remunera os depósitos. A gente pode fazer o cálculo dessa prestação que vai ser acumulada aqui mês a mês ao longo de um ano e ver se o valor desse montante irá superar esse valor aqui necessário. Bom, aplicando a fórmula novamente, valor futuro é igual a PMT, que multiplica 1 mais a taxa de juros elevado à quantidade de períodos menos 1 sobre a taxa de juros, temos valor futuro é igual a 1.500, que é o valor da prestação, que multiplica 1 mais a taxa de juros, que é 0,04, ou 4% ao mês, elevado a 12 períodos, 12 meses, ou seja, um ano, menos 1 sobre 0,04. Então, valor futuro vai ser igual a 1.500, que multiplica 1,04 elevado a 12, tá, com um leve errinho de notação, menos 1 sobre 0,04. Bom, valor futuro vai ser igual então a 1.500, que multiplica 1,60 menos 1 sobre 0,04. Então, valor futuro é igual a 1.500, que multiplica 0,60 sobre 0,04. Então, valor futuro vai ser 1.500, que multiplica 15,0 alguma coisa. E no final vamos ter que o valor futuro dessa operação, desse valor que está sendo poupado aí mês ao mês, ao longo de 12 meses, vai dar R$ 22.538,71. Note que esse valor futuro, o valor futuro desse acúmulo, dessa aplicação financeira, é superior ao valor necessário para a realização do intercâmbio. Então, essa pessoa irá conseguir fazer esse intercâmbio. Ela realizou o cálculo de quanto ela está poupando, por quanto tempo e a taxa de juros que ela está investindo, e assim ela consegue saber se será possível realizar esse intercâmbio. Bom, e com isso, concluímos o assunto da nossa semana, valor futuro e fator de valor futuro. Muito obrigado.